Queria ouvir agora o João Elias. João, você tem experiência com a lei de incentivo de ISS aqui do Rio como captador, como Boa tarde. certificado? Vereador, a Companhia de Dança Débora Coker, eu acho que desde que quando a gente começou em 1993, no Rio de Janeiro. O programa de dança, eu acho que começa com a nossa companhia, feita por Helena Severo, que foi em 94. Ela faz a primeira coisa, a primeira pessoa a ser chamada foi Débora Coker. A gente teve um incentivo muito grande da cidade do Rio de Janeiro. A gente ficou 2 anos nesse programa e depois a prefeitura retirou esse apoio porque a gente tinha conquistado o patrocínio exclusivo da Petrobras. Então, a gente, desde 94, eu tentei algumas vezes trabalhar tanto com lei municipal e com lei estadual. Sempre foi muito complicado para a gente, porque a gente sempre tem uma programação de 2 anos e pouco de antecedência. O Calil conhece bem isso, porque já trabalhou com esse nível de antecedência, é um empresário, é uma pessoa que, aliás, a companhia ficou muito feliz, não porque seja nosso amigo ou por nada, pela competência do secretário, que está aqui presente, tanto na gestão da coisa pública, como um empresário que conhece o outro lado do balcão. Então, a gente acha que isso é extremamente importante para o Rio. Agora, as leis, a gente sempre trabalhou com a lei federal, e muito porque as leis, tanto a estadual quanto a municipal, são de difícil acesso, de você ter, e são muito imediatistas, né? Então, você não tem um jogo de cintura que você possa trabalhar com certa antecedência, coisa que a lei Rouanet, a lei federal, nos dá essa possibilidade, nos dá um pouquinho mais de maleabilidade, né? E aqui a companhia quer dizer que ela é completamente favorável às leis de incentivo, porque ela acha que a sociedade civil tem todo o direito de saber aonde está indo o seu dinheiro e como ela quer investir esse dinheiro. Então, a Lei Rouanet para a gente é muito importante. As leis de incentivo municipal e estadual são complicadas de se trabalhar, são como o Frederico estava falando, como as pessoas estavam falando aqui, são de difícil execução, a gente demanda muito tempo para isso. E até eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rita. Eu estava aqui escutando, eu estava vendo, ela me disse que 7,7% do imposto do ISS é destinado à renúncia fiscal, né? Eu queria saber qual para o Calil e para a Rita, qual é o percentual que a cidade do Rio de Janeiro destina para a cultura. Está desligado? Não está ligado. Olha só, eu acho que é interessante você fazer uma pergunta dessa, porque talvez eu tenha passado por esse registro, mas é bom a gente informar o seguinte. Quando a gente fala do investimento na área de cultura, a gente não pode falar única e exclusivamente da lei de incentivo. A lei de incentivo é um pedaço desse investimento. Da mesma maneira que a gente tem que considerar que a Rio Filme é uma empresa vinculada à cultura. O Planetário é uma fundação vinculada à cultura. Todo esse gasto, né, todo esse recurso utilizado pela Rio Filme, pelo Planetário e pela Secretaria, não só via lei de incentivo, como editais de fomento, apoios diretos, a própria manutenção dos equipamentos, tudo isso é recurso investido na área de cultura. O prefeito assumiu um compromisso em 2009, quando ele foi eleito, de que ele não gastaria menos do que 1% sobre toda a receita da prefeitura, e aí não é só a receita de ISS, do ISS é só a lei de incentivo, mas sobre a receita global da prefeitura, de não investir menos do que 1%. E esse compromisso vem sendo honrado. Para você ter uma ideia, para o ano de 2012, a gente já está com uma proposta de investimento de 1,74, quase chegando a 2, que seria um desejo de se chegar ao final do governo dele, colocado por ele em 2009,
com um investimento da ordem de 2%. Nem o Plano Nacional de Cultura determina isso. E o prefeito assumiu um compromisso em 2009 e nós já estamos chegando a 1,74, considerando que você tem Planetário, Rio Filme, que também tem inúmeros editais de fomento para a área de cinema especificamente. Então, eu acho que, no global, a gente tem um investimento bastante considerável. Eu posso fazer uma parte? Desculpa, só para pegar. Eu acho que quando ela fala do prefeito, fala essas coisas de promessa de menos de 1%, aqui de promessa a gente também já está um pouco lotado, né? A gente já passou um bocado. Isso, agora, saber que o governo federal hoje não gasta nem 0,5%, inclusive com todas as leis de incentivo, também é uma coisa a se ver. A gente falou também muito aqui, e é uma coisa que a companhia quer muito reclamar, porque a gente utiliza muito a lei de incentivo federal, a gente quer, talvez junto com o Frederico aqui, a gente quer essa história de educação e cultura caminharem conjuntamente. Eu acho maravilhoso. Eu tive experiências de trabalhar com Darcy Ribeiro, logo que ele fez o CIEPS, a gente fazendo algumas coisas. Eu acho isso foi maravilhoso. Foi um campo de trabalho para todos os artistas. Foi uma coisa, um engrandecimento do Rio de Janeiro como uma capital cultural desse país. Isso é bem bacana. Agora, o que a gente está defasado de equipamentos teatrais nesse estado não é brincadeira. É muito deficitária a nossa situação. Então, eu acho que a gente devia, como deve se investir uma série de coisas, mas eu acho que equipamentos aqui é um horror. A gente deveria trabalhar muito, tanto o Estado, quanto o município, quanto o governo federal também. São péssimos. Isso é um pedido que a companhia tem, até porque a gente gosta de trabalhar para o nosso público. A gente gosta de trabalhar no Rio de Janeiro. É a nossa cidade, é o que a gente precisa. E a gente gosta de trabalhar aqui. Obrigado. Desculpe, vereador. Eu vou passar a palavra ao secretário Emílio Calil, que quer falar sobre os equipamentos. Mas antes eu queria só fazer uma observação, pegando o seu gancho da sua pergunta sobre o orçamento. Eu queria dizer o seguinte: de fato, para o orçamento de 2012, o orçamento da cultura ultrapassa os 1% da receita do ISS, mas especificamente em cima da lei de incentivo de ISS, se você notar a trajetória, né, desde que o prefeito Eduardo Paes assumiu até hoje, nós temos o cenário de 2009, portanto, que vem de 2008. Né? O cenário de 2009, o orçamento da Secretaria de Cultura era em torno de 130 milhões de reais. Desses 130 milhões de reais, metade desse valor, aproximadamente 60 milhões, era só para Rio Tour. Quer dizer, você imagina o seguinte: dentro da Secretaria de Cultura estava Rio Tour, quer dizer, o que de fato ficava para a Secretaria de Cultura eram 60 e poucos milhões de reais, que de fato, a maior parte disso era custeio, enfim, você não tinha quase investimento nenhum. Né? Então, em 2010, a Rio Tour saiu, que foi, acho que para mim, um dos principais marcos aí nos últimos anos de conquista da Secretaria de Cultura foi a retirada da Rio Tour de dentro da Secretaria de Cultura. Né? O que, de fato, a gente trouxe mais 60 milhões, tirou esse peso, né, enorme que tinha dentro da Secretaria de Cultura. Mas, se você for notar o crescimento do orçamento da Secretaria de Cultura em comparação com o crescimento da renúncia fiscal do ISS, é incompatível. Né? Então, você tem um crescimento aí que, vamos dizer que em 2010, se você for comparar, dobrou. Né? E você tem, de fato, a lei de ISS era de 4 milhões, que é ridículo. Passou para 8, depois passou para 13, hoje está em 14. Num orçamento municipal geral, que é de 20 bilhões, você está falando aí de 0,07%. Né? Quer dizer, é um dízimo. Né? Então, o que a gente faz, acho que o pleito em cima especificamente da lei de ISS, é que o crescimento dela fosse de fato, a compatibilização dos valores fosse de fato correspondente ao que aconteceu com o orçamento global da Secretaria. Né? Isso depois, acho que no final a gente faz um encaminhamento, da gente fazer uma reunião, tirar um grupo, né, e fazer uma reunião com a Secretaria de Fazenda, porque eu acho que isso está muito mais no âmbito da Secretaria de Fazenda do que de fato da Secretaria de Cultura. Né? Enfim, era só esse gancho que eu queria te informar sobre esses números, e com a palavra o secretário Calil.
Sobre os equipamentos, eu acho que lá, não sei que mês, acho que foi julho ou agosto, eu fui até bastante mal interpretado quando eu declarei que eu estava mais secretário de obras do que de cultura. E as pessoas, algumas acharam graça, outros acharam ruim isso, mas era exatamente a preocupação essa dos equipamentos. Os equipamentos da Secretaria de Cultura, hoje, na sua grande maioria, estão em obras. Tem a Cidade das Artes, que está por terminar. Está o Imperator, que termina até março do ano que vem, que será um grande teatro para o Rio de Janeiro, volta a viver um teatro que tem uma história importante para o Rio de Janeiro. Estão duas arenas que abrem logo no início do ano e uma terceira no meio do ano. As arenas é uma releitura das antigas lonas de uma forma muito mais adequada para uma apresentação, para uma reunião, para um workshop, para um masterclass, sem as condições pífias que tinham as lonas antigamente. As lonas continuarão existindo e eu espero que num futuro bastante próximo elas aos poucos sejam substituídas por arenas. A primeira arena é na Pavuna, que está para ficar pronta agora no início do ano. O Teatro Carlos Gomes começa também uma obra agora, o edital está pronto, tem pequenas conclusões jurídicas lá para serem tomadas, o orçamento já está reservado. Então, eu acho que os equipamentos do Rio de Janeiro, realmente, eles estão em situação horrorosa, mas eu acho que nós estamos muito próximos de resolver isso até o meio do ano que vem. E acabamos de comprar um teatro, que a Rita está lembrando muito bem. Acabamos de comprar o Teatro Ipanema, que é um novo teatro para o Rio de Janeiro. Pode não contemplar dança, a maioria desses equipamentos, com toda certeza não contempla. Isso aí é uma reivindicação que eu também tenho, né? Porque eu tenho lá no início da minha vida profissional, eu começo exatamente como um diretor de uma companhia de dança. São poucos os teatros da prefeitura que especificamente podem atender a dança. Isso é muito grave, principalmente numa cidade onde a dança é importante, onde existem companhias, não existe espaço, tem que brigar por às vezes uma agenda que é tomada por várias outras coisas que não dança. E eu acho que isso aí é um assunto que deveríamos discutir melhor e, quem sabe, criar um teatro da dança. Eu acho que isso aí seria muito importante para o Rio de Janeiro, um teatro que é única, exclusivamente, uma dedicação de dança. Porque para o teatro de prosa, eu acho que estamos muito bem equipados. Tem onde registrar a presença do senhor Mauro Lima, da Companhia de Atos e Atores, Alex Belchior, Monumentos do Rio, Mary Guarilha, Isabel Miranda, Elza Ribeiro, assessora do deputado Jean Willis, Ricardo de Moraes, produtor cultural, Robson Silveira, Projeto Hino Nacional, Renata Bernardes, gabinete da vereadora Andréa Gouveia Vieira, Gilberto Batista Mendes, Cláudio de Melo Vieira, Pablo Alessandra, Sônia Silva Novio, Jana Guinon, André Luiz Prado, Irani Vitória Lourenço, Associação de Bandas e Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro, é presidente, Oliva Berdelac, do Centro de Teatro do Oprimido, a senhora Márcia Vera de Vasconcelos, presidente da FAM Rio, o senhor Mauro Viana, que é jornalista, a senhora Jardame, é isso? Jardame Estival, cantora, senhor Cristiano Machado Carneiro da Silva, professor de português, e a senhora Rosimar de Sá Mendes, professora de português e literatura e produção cultural. Passo a palavra agora para o senhor Carlos Mills, da Associação Brasileira da Música Independente, para fazer uso da palavra. Alô. Obrigado, vereador Paulo Messina. Agradeço o convite de poder estar aqui presente nessa mesa, cumprimentando a todos à mesa e todos os presentes. Bom, a Associação Brasileira da Música Independente é uma associação nacional que congrega um pouco mais de 100 gravadoras nacionais.
A gente está espalhado em 10 estados da federação e existimos há aproximadamente 10 anos. A ABMI nasceu em São Paulo. Eu queria registrar também que eu estou aqui representando o GAP Pro Música, igualmente, que é o Grupo de Ação Parlamentar, formado por inúmeros intérpretes, como Ivan Lins, Sérgio Ricardo, Fernanda Abreu, Leone, Frejá, Dado Villa-Lobos, enfim, uma grande quantidade de intérpretes brasileiros, compositores e produtores também. O GAP envolveu-se muito ativamente na luta pela inclusão do ensino da música nas escolas públicas brasileiras e também foi responsável por um texto chamado A Terceira Via para o Direito Autoral sobre a questão da reforma da Lei dos Direitos Autorais. Bom, eu devo dizer que também não sou um grande especialista em leis de ISS, mas eu quero ecoar aqui, enfim, ao longo dessa minha experiência de interação com o poder público, algumas coisas que foram faladas aqui, em especial pelo Frederico. Eu considero que a questão de aprofundar a legislação no sentido de cristalizar conceitos de política pública cultural são muito importantes para que a gente possa ter políticas culturais mais permanentes, perenes, e que não dependam tanto da vontade de um ou outro grupo político que, eventualmente, está exercendo o poder executivo naquele momento. Então, eu quero ecoar esse conceito que foi levantado pelo Federico como uma questão bastante importante que deveríamos aqui dar sequência para que isso aconteça, né? Em relação à questão dos orçamentos, dos editais que foram apresentados pelo secretário Emílio Calil, eu também defendo que a gente precisa não só aumentar os valores na medida do possível, óbvio, né? O orçamento é sempre uma questão polêmica e controversa, mas também rever, né? Eu, como oriundo da música, quando eu vejo que o fundo da música é o menos contemplado ali naquele gráfico, não posso deixar aqui de fazer aqui esse comentário, rever a questão dos critérios e das alocações em relação às diferentes linguagens artísticas. É claro que não vamos fazer aqui um palanque de reivindicação de verba, cada um para a sua área, mas eu acho que a música, por N motivos aí históricos, eu considero meio que o patinho feio dos orçamentos públicos, né? Eu acho que isso pode ter se dado em função de um tempo em que a música tinha uma indústria pujante, que podia se dar ao luxo de não depender tanto assim do fomento estatal, do fomento público, mas hoje em dia, infelizmente, isso não é verdade, e nós da ABMI estamos aqui, do GAP também, lutando para que a música seja vista com mais carinho dentro do poder público. Uma outra questão que eu gostaria de falar aqui, importante, uma luta de 4 anos do nosso setor, que tem a ver com desoneração fiscal e tem a ver com política pública, se refere a uma proposta de emenda constitucional, chamada vulgarmente PEC da Música, que vai ser votada no Congresso Nacional, possivelmente na semana que vem, em primeiro turno. Essa é uma luta antiga dos produtores independentes, porque nós temos entre todos os problemas estruturais, tributários que nós temos no Brasil, no nosso setor específico, a estrutura tributária impacta de uma forma bastante perversa, principalmente para os pequenos produtores, os chamados produtores independentes. Para ter uma ideia rápida da situação, nós temos em Manaus instaladas a grande maioria das fábricas que produzem CDs e DVDs. Essas fábricas de Manaus, elas se beneficiam de incentivos fiscais, né? Como todos sabem, a Zona Franca de Manaus.
O que acontece hoje é que as grandes companhias multinacionais são distribuídas a partir desse polo industrial, ou seja, o polo industrial de Manaus não se limita hoje a industrializar o produto, ele industrializa e ele comercializa para todas as regiões do Brasil os CDs e os DVDs ali produzidos. É claro que eles fazem isso para quem tem maior escala de vendas. E quem tem maior escala de vendas, apesar da crise, ainda são as grandes empresas multinacionais. Do outro lado vamos dizer assim, desse balcão, as independentes pagam todos os impostos em cascata que incidem sobre qualquer produto brasileiro e ainda pagam um imposto estadual, que é o ICMS, que praticamente inviabiliza a circulação legal de produção de conteúdo musical entre os estados da federação. Por quê? Porque quando um produtor local do Rio de Janeiro vai vender para Minas ou vai vender para São Paulo, ele, pagando a substituição tributária, ou seja, fazendo uma venda legal, naturalmente, ele vai ter que antecipar o pagamento daquilo que ele está, às vezes, nem vendendo, está apenas consignando, porque no mundo todo, hoje em dia, a comercialização de CDs, DVDs e livros se dá por consignação. E, eventualmente, ele vai receber esse produto, ou esses produtos que ele está mandando para outro estado, em 30, 60, 90 dias, ou até receber a devolução daquele produto. Então, é uma situação completamente desigual e que resulta no quê? Um disco da Madonna no Brasil paga menos imposto do que produções nacionais de música folclórica ou música instrumental, por exemplo, né? A PEC da música, ela vai fazer com que esse tratamento mude, ou seja, que o disco da Madonna pague, atualmente da forma que é distribuído por Manaus, o mesmo que um disco de música folclórica ou um disco de música instrumental. Temos outras questões, mas que são muito técnicas, aqui eu não vou entrar nesse mérito para não cansar, mas é importante frisar que essa estrutura tributária hoje engessa a circulação de conteúdo independente no país, em benefício de indústrias que são multinacionais, que não estão preocupadas com diversidade cultural. É importante dizer que existem alguns parlamentares, poucos em Brasília, que estão se colocando contra essa proposta de emenda à Constituição. É a PEC 98 de 2007, para quem tiver curiosidade depois de ver na internet. Esses parlamentares que se colocam contra são praticamente todos oriundos do estado do Amazonas. Então, eu vou elencar aqui algumas questões que eles colocam como problemáticas em relação à eventual aprovação dessa PEC. Uma frase comumente repetida é que a PEC da música não vai resolver o problema da pirataria no Brasil. Tudo bem, a gente não está propondo a PEC como uma solução para a pirataria no país. O que a PEC se propõe, como eu acabei de explicar aqui, é resolver o problema da livre circulação da produção independente e da necessária desoneração fiscal do setor, a fim de possibilitar a prática de preços menores, porque é uma necessidade também para a sobrevida de quem trabalha com conteúdo musical. Outra frase que eles costumam repetir muito é que essa aprovação da PEC eventualmente geraria perda de empregos na Zona Franca de Manaus. Bom, isso também não é verdade. O polo industrial de Manaus, essas fábricas que produzem CD, produzem todo tipo de produto de injeção plástica, passando por eletrodoméstico, motocicleta, embalagens de iogurte, etc. Além do que, isso foi a informação do Jornal do Comércio da semana passada, Manaus esse ano bate recorde de geração de renda e emprego, né? Houve um faturamento de 3 bilhões mensais no polo industrial de Manaus, que fechou o período de janeiro a setembro com 30 bilhões de arrecadação, crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Outro dado fundamental é que essas fábricas vendem hoje muito mais CD e DVD virgem do que CD e DVD gravado, né? Nos últimos 10 anos, a quantidade de CD e DVD virgem aumentou exponencialmente,
e a quantidade de CDs e DVDs gravados diminuiu proporcionalmente. Então, é só para sublinhar que essas supostas questões em relação à aprovação da PEC, que são repetidas por muitos parlamentares do Estado do Amazonas, não correspondem à realidade dos fatos. Bom, eu escrevi um resumozinho aqui para finalizar, que entre as funções importantes do Estado brasileiro, inclui-se a preservação de nossa diversidade cultural e o incentivo ao empreendedorismo em todas as regiões do país. A economia da cultura, que vem se mostrando cada vez mais relevante em sua dimensão econômica, é um setor fundamental por seu viés simbólico, moldando traços distintivos de nossa sociedade perante o mundo. Como se sabe, em razão dos importantes eventos que sediará nos anos vindouros, o Brasil atravessará um período único de desenvolvimento e de protagonismo no cenário internacional. Nesse passo, a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional, que está pautada para ser votada na semana que vem, dia 23 de novembro, representa um passo decisivo para o fortalecimento de nossa economia criativa, em toda a sua diversidade, criatividade e excelência técnica. Rogamos, portanto, aos parlamentares aqui presentes, às organizações civis, detentores de mandato do Poder Executivo, partidos políticos, organizações não governamentais, enfim, a toda a sociedade brasileira que apoie, pelas razões aqui expostas, a aprovação da PEC 98 de 2007. Muito obrigado. Queria agradecer. Nas falas do Carlos e do João, que a gente ouviu há pouco, vocês veem dois grupos de sucesso profissional e que, de fato, na área de cultura, e que, de fato, muito pouco pegaram ou usaram, ou muito pouco ou nunca usaram, ou conseguiram usar a lei atual de ISS. Tem um exemplo de um produtor também, que foi um dos primeiros que eu conversei já há 3 anos atrás, que ia fazer parte hoje também da mesa, mas teve um problema de saúde, só vai estar na mesa do dia 25, que é o cineasta Diller Trindade. Ele também, de fato, ele também tem um escritório aqui no Rio, no Polo, de Jacarepaguá. Ele é do Rio, está no Rio, quer dizer, um dos maiores bilheterias do país, e ele nunca usou a lei de ISS, ele já usou a de São Paulo, a Lei Mendonça, né? Mas a do Rio mesmo, estando no Polo, tendo escritório aqui, gravando aqui, não usou. Mas, curiosamente, o maior número de inscrições são projetos de cinema. E a Rita está dizendo que, curiosamente, e o microfone dela está aberto, mas o som não saiu, hein? Não foi sabotagem. Curiosamente, o maior número de projetos inscritos é cinema e teatro, são os dois maiores, né? Cinema e teatro são os dois maiores projetos, mas eu não acho que ele tenha até se inscrito. Eu acho que o problema dele foi justamente o que o João falou, que achou muito complicado, muito não acessível, assim, as regras muito diferentes das regras nacionais, e aí, ou das regras de São Paulo, e aí foram para lá. O que reforça o que você disse, quer dizer, de fato a gente tem que fazer propostas de renovação. Só queria pontuar esse negócio que os dois falaram, que na verdade vem em consonância com o que o Diller já tinha dito.